Olá, meu nome é Rodrigo Godoy e hoje eu vou mostrar para você, costureira, o que você precisa verificar numa máquina de costura caso você for comprar ela e principalmente se a máquina de costura ela é usada. Quais os componentes principais que você precisa verificar? Tenho notado que muitas costureiras têm dúvida o que ela precisa verificar para saber se a máquina é boa ou não. Então não só basta você chegar até a casa da pessoa, verificar se a máquina está costurando e adquirir ela. Não, tem outros componentes que as máquinas de costura você precisa verificar para saber se ela realmente vale a pena a sua aquisição ou não. Sabe por quê? Porque algumas máquinas ela vai estar costurando mesmo, mas outras funções da máquina talvez não vale a pena, não está funcionando, ou está muito dura, ou você vai ter que levar para o mecânico. Então o que você vai gastar com ela é melhor comprar um pouquinho mais nova, um pouquinho melhor. Então, muito bem, o que você precisa verificar nas máquinas de costura ao adquirir ela? A primeira coisa que é importante que você precisa ver é o estado da máquina. Como assim o estado da máquina? Aí é a questão do visual. Você vai olhar para a máquina e você vai ver se a máquina ela é, primeiro, bem cuidada, se a pessoa tinha zelo pela máquina, se ela não está enferrujada, principalmente se for uma máquina industrial, você tem que verificar se a parte de baixo ela não vai estar enferrujada, porque aí depois com o tempo a tendência é piorar só se você dá um tratamento nela, mas vai precisar gastar dinheiro com isso. Então primeiro você tem que verificar o estado, se ela está bem cuidada, se ela não está enferrujada, se ela não está cheia de poeira, se está muito suja. Claro que a parte externa, se estiver muito suja, não vai ser muito importante, mas você vai ter uma ideia de como que a pessoa cuidava da máquina de costura. Então, a segunda coisa que você precisa ver é você vai sentar na máquina e vai costurar. Mas não somente costurar e verificar se o ponto está legal. Não. Você vai ter que verificar os outros funcionamentos da máquina de costura. Por exemplo, caso for uma máquina de costura industrial, você vai ter que ver se o tensionador dela está funcionando. Será que a mola dela está legal? Será que ela tem aquela molinha que faz a costura ficar legal, o ponto ficar bom? Uma outra questão, será que a pressão do calcador lá em cima ela consegue ser alterada? Porque tem máquina de costura que você vai tentar apertar lá e não consegue. Por que não consegue? Porque já está muito tempo ali parada, ela já está muito dura. Então você vai ter que ficar lá, tentar lubrificar, tentar consertar. Às vezes é realmente a barra do calcador, então dá uma dor de cabeça. Então verifique isso também. Você vai e mexe, vê se é um pouco mole ou está muito duro. Uma outra coisa que você vai precisar verificar é o retrocesso. Então você vai estar costurando, ver se o retrocesso ele está legal, se ele está funcionando, se não está muito duro, se não está muito pesado. Um outro ponto que você precisa verificar é a questão da distância dos pontos. Sabe? Aquela parte redondinha que tem o número 1, 2, 3, 4, 5 em diante. Verifica se a máquina de costura ela está de acordo com aqueles pontos. Por exemplo, se botar lá no ponto 5, automaticamente os pontos têm que ficar mais longe. E será que ela não está muito dura? Você também tem que ver isso. Ou será que é possível estar no ponto 3, mas na verdade está mostrando que está no ponto 1? Então está desregulada nessa questão também. Então você precisa verificar todos os componentes da máquina antes de você poder comprar. Eu me lembro que eu fui um dia verificar uma máquina, se era boa para comprar ou não. Ela estava costurando, estava ok. Mas aí a pressão do calcador estava totalmente dura, não tinha como mexer nele mais, teria que fazer uma manutenção. A questão dos pontos, da distância dos pontos também estava muito duro, tinha que fazer uma manutenção. Então já não valeria a pena, a pessoa ia gastar um dinheiro a mais em manutenção e talvez até mesmo em peças e poderia comprar uma máquina melhor. Então, primeiro de tudo, o segundo de tudo, você precisa verificar é o que? Os funcionamentos da máquina, se está tudo ok. Depois que você verificou o funcionamento da máquina, aí agora chegou na hora de você verificar como que está algumas peças da máquina, as peças mais principais, devido a que você não vai ter como abrir a máquina ali na frente da pessoa. Então o que você vai fazer? Se for uma máquina industrial, você vai abrir a máquina, você vai levantar a máquina como se fosse você colocar o óleo lá dentro e vai verificar como está o cárter. O cárter é onde você coloca o óleo. Ver como que está ele, se ele não está muito ruim. O óleo, mesmo se estiver ruim, depois você vai poder trocar, não precisa se preocupar tanto. Mas vai ter que gastar um dinheiro com a troca do óleo também. Mas o que você precisa verificar é a lançadeira. A lançadeira é um dos componentes fundamentais na máquina de costura.
Verifica se a lançadeira ela não está enferrujada, se ela não está com rebarba, se ela não está com folga. Coloca a mão lá mesmo na lançadeira, mexe nela e vê como ela está. Porque dependendo como que está a lançadeira, você vai ter que trocar ela, que vai ser um dinheiro já bastante. Você vai ter que trocar ela, que vai ser um dinheiro. Você vai ter que pedir para o mecânico fazer a troca dela e vai ter que fazer a regulagem dela. Então o que você vai gastar em mecânico não vale a pena se a lançadeira estiver com problema. Então verifique se a lançadeira está ok também. Verifique se ela não está com rebarba, se ela não está danificada e assim por diante. Um outro ponto que você precisa verificar é se a máquina de costura, se for industrial, ela está costurando e não está pulando ponto. Isso é muito importante, porque se ela estiver pulando ponto, provavelmente uma das coisas que pode ser é que ela não está tão em sincronismo assim. Ou seja, você vai precisar regular a lançadeira também. E você vai ter que pagar uns 70, 120 reais, dependendo da região que você está, para poder efetuar esta manutenção. Então, também não vai valer a pena. Então, você levantou a máquina, verificou tudo ali, como que tá, se a lançadeira tá boa ou não, se algumas peças está ok, se o cáter não está com problema, onde que tem o óleo e assim por diante. Legal. Se for uma máquina agora caseira, você vai ter que ter mais cuidado ainda. Por exemplo, na hora que você estiver costurando, você vai ter que verificar lembre-se, todos os componentes da máquina, principalmente porque ela vai ter zigue-zague. Então coloca o zigue-zague e vê se não está pulando ponto. Porque se estiver pulando ponto, você vai ter que regular a lançadeira. Você vai ter que regular a lançadeira, você vai ter que pagar para o mecânico fazer isso. E você vai gastar dinheiro. Então verifique todos os zigue-zagues, todos os pontos. Não é porque um zigue-zague deu certo, às vezes a pessoa coloca aquele que é bem pouquinho, né? A distância do ponto principal. E não, tá ok. Não, testa o maior. Então você vai lá colocar no zigue-zague o ponto que fica mais distante um do outro. Por quê? Quanto mais distante, ela tem a tendência maior de não funcionar, de pular ponto. Se ela não estiver perfeitamente regulado, estiver mais distante, ela vai pular ponto. Então você tem que verificar isso. Uma outra coisa que você precisa verificar numa máquina caseira é se ela não está muito forçando. Você vai apertar assim, verifica se a máquina não está meio que forçada. Você até mesmo pode colocar com a mão, ver se não está um pouco difícil, um pouco duro de poder mexer. Se ela tiver assim, você vai precisar abrir a máquina toda e vai precisar lubrificar ela. Então vai precisar levar para o mecânico e fazer todo esse processo. Então também não vale a pena, só se você mesmo saber. Se você mesmo saber, aí você pode até pedir um desconto para a pessoa. Então muito bem, então o que você precisa verificar, resumindo? Primeiro, o estado da máquina. Segundo, todos os funcionamentos dela. Terceiro, os componentes da máquina. Isso é algo fundamental. Na caso de uma máquina caseira, você vai ter que verificar também o motor dela e da máquina industrial também. Se for uma máquina industrial, você vai ligar o motor, você chega lá perto do motor, lá embaixo, e ouve o barulho. Se tiver um barulho muito alto, significa que o motor já está com um problema. Se for bem silencioso, então o motor ainda ele está ok, dá para poder efetuar a compra dele. É claro, você não pode esperar a perfeição da máquina, mas espere que todos os componentes estejam funcionando. Isso é algo fundamental. Então, se você gostou deste vídeo, clica no joinha, se inscreva para poder ajudar o canal a crescer, para poder fazer mais vídeos para vocês como este. Então, até mais, até o próximo vídeo.